religião num partido político, ela traz um... Não que uma pessoa política não possa ter religião, ao contrário. Mas quando você politiza a religião, você pode tirar dela uma marca, né, de abrangência, de expressividade maior. A democracia, de maneira geral, costuma dar conta dessas situações. Por isso que é preciso protegê-la. Você acredita que a gente vive em democracia? Ou é algo que parece que é, mas não é? Nós vivemos a construção de um processo democrático. O Brasil tem, neste ano, 525 anos de fundação. Nosso tempo de democracia não chega a 40 anos. Nossa. Se você observar, de 1500 até 1889, nós ou éramos uma colônia ou éramos um império. E quando você tem um império, né, você tem um imperador. No nosso caso, dois. Portanto, você tem alguém que impera. Você não tem uma participação de cidadania. Se nós tivemos de 1500 até 1889, já são 389 anos aí sem, né, dos 525, sem uma participação cidadã democrática. Em 1889 nós temos a proclamação da República. Mas a primeira Constituição brasileira, que será inclusiva, que vai trazer inclusive os analfabetizados também com direito de cidadania, é de 1988. Isto é, 100 anos depois da proclamação da República. De 1889 até 1988, nós temos quase 100 anos de república, mas não necessariamente de democracia. Porque o analfabeto não votava, mulheres não votavam durante um tempo, pessoas que estavam à margem, né, do processo social não tinham possibilidade de acesso. É que normalmente a gente linka a democracia com o poder do voto. Óbvio que isso é uma dádiva e é maravilhoso e importantíssimo. Mas o que eu quis dizer com isso é que, se você for analisar mesmo, pegar números, dados, o povo que morre ainda é o povo preto, tipo, o Estado tem um braço armado que mata muito, que age de uma... Mas aí não seria uma questão de democracia. Não? Seria uma questão de justiça social. A democracia, ela é um instrumento para a proteção da justiça social. Democracia não é ausência de regras, democracia é a construção coletiva das regras. E as regras que têm que ser construídas são aquelas que produzem e facilitam o morticínio, o fratricídio, a violência contra as pessoas que são minorias políticas. As pessoas que são minorias políticas, afrodescendentes, mulheres, pessoas da periferia social, pessoas que têm uma orientação sexual diversa da hegemonia, elas não são minorias demográficas. Porque demograficamente, isto é, como população contada, elas são maioria. O Brasil tem mais mulheres que homens, tem mais negros do que não negros, né? Tem mais pobres do que não pobres, tem mais periferia do que área privilegiada. São minorias políticas, entendida aí político como poder. Então, e aí, tipo, aí me parece que a democracia, ela falhou. Talvez você falou que era uma outra parada que eu não lembro agora. Justiça social. Justiça social, exato. Porque se ainda é o mesmo povo que manda e o mesmo povo que obedece ou padece, não me parece ter mudado, entende? Ótima ideia, mas você tem que lembrar que democracia é uma forma de organizar a distribuição do poder e não da distribuição da economia. A distribuição das condições de vida, a distribuição das condições... Mas né? você acha que o poder está distribuído? Não, não. O que eu estou dizendo é que a gente está num processo de edificação. E no caso brasileiro, nós temos um tempo muito recente desse processo de democracia. A nossa Constituição de 1988, ela não completou o tempo que a gente imagina que seria necessário. Há democracias que são mais sólidas, que são mais antigas. Por exemplo... Uma democracia, um tempo bom de democracia aí, vai. Do quê? Para tipo, nós? Tem esse... Não, você não tem, mas se imaginar, a democracia norte-americana está em exercício desde o século XVIII. A francesa. A democracia alemã, ela é mais recente, porque a própria Organização Democrática Alemã, ela começa mesmo a partir de 1945, à medida em que houve a brutalidade autoritária lá, como nós tivemos também. Eu entendo bastante o que você coloca, isto é, o que alguns chamam de democracia, que é uma distribuição igualitária das condições de vida, em que haja igualdade de poder e de condição econômica, em tese a palavra não seria democracia. A democracia é um modo de organizar a vida política. O conjunto da vida social seria exatamente a noção de justiça social. E essa ideia de justiça social aparece com acesso igualitário à escola, ao hospital, à moradia, a saneamento. Cultura. Uma democracia pode facilitar isso, mas ela não produz isso necessariamente. Tá.
O que ela tem, a democracia, são condições para que você e eu, exercendo nossa tarefa cidadã, que a gente exija que essas condições sejam colocadas. Por exemplo, numa ditadura, você não tem como, né, de maneira alguma, protestar contra as suas condições. Nos anos 1980, havia um movimento nas periferias sociais de São Paulo, a capital, chamado Movimento contra a Caristia. Pessoas que não tinham condições de se alimentar, pessoas que não tinham condições de frequentar, né, hospitais ou escolas. Esse movimento, ele saía à rua e a ditadura, na época, reprimia. Porque se dizia que aquilo era algo que não podia ser feito. Ora, numa democracia, esse é um direito que se tem. Numa ditadura, não é. A democracia protege a participação. Mas quero lembrar um escritor carioca, negro, maravilhoso, estupendo, que é Lima Barreto. Lima Barreto, um homem genial na literatura, é alguém que não pode não ser lido. E Lima Barreto dizia, olha que frase forte, o Brasil não tem povo, tem público. Porque povo é aquele que participa, age, tem atividade do dia a dia cidadã. Público é aquele que assiste. Só assiste. Ele fala isso, claro, em 1920. Mas essa ideia ainda continua valendo em várias situações. Então, uma democracia é a garantia de que haja direitos em relação à participação na organização da vida coletiva, mas não necessariamente ela garante por si mesma, né, o acesso àquilo que é a distribuição de renda, que é a presença na ruptura de privilégio. A isso se daria o nome, né, de justiça social. Você e eu sabemos bem que não se deve confundir direito com justiça. Sim. Direito é o que está na lei. Justiça é aquilo que é correto e nem sempre está na lei. É necessário lembrar que o escravagismo do Brasil estava na legislação, né? Ele fazia parte da lei. Tanto que teve que haver uma lei que quebrasse isso para poder haver Então, o sistema que a gente vive é ultrapassado, não acha? Porque me parece que esse Você sistema... acha, Porque... o Mítico acha, eu acho. Muita gente não acha. Muitos acham que não. Porque o pobre continua pobre, Eu acho muito. Então, o preto continua pobre. não necessariamente. Por exemplo, quando eu estava na escola, no ensino fundamental, não havia nenhum negro na minha cartilha escolar. Uhum. Não havia representatividade do indígena, exceto de modo exótico, né? Assim, era divertido, engraçado o modo que se vestia. Eu poderia, há 30 anos, contar, né, uma piada racista em sala de aula, né, sem que houvesse nenhuma consequência em sala de aula. Mas por que tem gente hoje que usa isso como arte ou só piada e não se liga na responsabilidade de falar isso num país Então, onde que se mata negro e gay? Eu vou usar uma expressão que eu uso que não é minha e que eu tenho repetido a exaustão, né? Eu falo em todo lugar que posso. Tem um filósofo alemão chamado Erich Fromm. Ele nasceu em 1900, portanto, viveu bastante o século XX. Ele dizia, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Eu sou livre para falar o que eu quiser, mas eu tenho que assumir a responsabilidade em relação àquilo que eu falo, porque não é porque eu sou livre que eu tenho autorização para fazer. Por exemplo, eu sou livre para dirigir depois de ter tomado 1 litro de cachaça, mas eu não estou autorizado a fazê-lo só porque eu sou livre. Sou eu que decido. Mas essa não é a liberdade de expressão que todo mundo fala, né? Então, na liberdade de expressão, eu sou livre para dizer o que eu quiser, mas eu tenho que assumir a responsabilidade se o que eu estou praticando é um crime. Eu tenho 23 milhões de seguidores nas redes sociais, somando as várias redes. Ora, eu não respondo a nada que seja opinião. Alguém escreve assim, Cortella é idiota, Cortella é feio, Cortella é gordo, Cortella é imbecil. Direito de opinião. Cortella é ladrão é uma acusação. Então prova. Entendi. Uhum. Cortella é pedófilo, isso é uma acusação. Cortella é larápio, Cortella é corrupto. Isso não é opinião, isso é acusação. Dizer que eu sou gordo, que eu sou feio, que eu sou imbecil, é opinião. Ora, uma coisa é a liberdade de expressão que protege a minha possibilidade de dizer o que eu desejar, mas outra coisa é o meu conjunto de normas em que eu não tenho autorização para falar qualquer coisa ou fazer Mas qualquer tem gente que vai pegar esse exemplo que você falou, por exemplo, o seu, o Cortella é feio, lindo, ou gordo, ou magro, e vai falar assim, mas por que eu não posso fazer isso com o negro se eu só estou falando da aparência Você dele? pode, só que isso é crime. Ótimo. Você pode, você só não deve.
Há uma diferença entre poder e dever. Poder é a possibilidade, dever é aquilo que você está autorizado. Claro que eu posso dizer, né? Eu posso dizer que uma mulher solteira, né, ela é muito mais feliz do que uma mulher casada. Que, aliás, vez ou outra, a inteligência artificial me coloca a falar essas coisas, que eu não falo. Né? Verdade. Todos os dias tem nas redes sociais, né, alguma produção que falsifica a minha voz, coloca a minha imagem, e aí me faz falar coisas da religião, da moral, da conduta. Uma delas era exatamente essa: mulheres solteiras são mais felizes. Bom, eu não diria isso, não tem essa reflexão. Uma ou outra talvez o seja, muitas o serão, né, podem sê-lo. Isso não é algo que me incrimina. Eu dizer, né, que uma mulher, ela precisa ser eliminada, né, ela precisa ser assassinada quando ela não se comporta como eu quero, isso é um incentivo, né, ao feminicídio. Eu tenho o direito de fazer, eu não tenho autorização. Um incentivo ao feminicídio, ele tem que ser responsabilizado. Claro, sempre. Porque tem muita gente que vai... Tipo, por exemplo, eu e o Mítico aqui somos comunicadores, tem um microfone muito potente na nossa frente a todo tempo, e a gente sabe muito bem a nossa responsabilidade nisso aqui. Só que tem gente que finge que, tipo, não, tá de boa, só falei aquilo ali, eu tava brincando. Tal. Então, esse Onde tipo tá de a nossa argumento, responsabilidade? esse tipo de argumento que a gente chama de discriminação recreativa, né, que é o preconceito recreativo. O argumento central é assim: eu estava brincando. Bom, você estava brincando, mas você fez. Certo? Você podia estar brincando ou não, mas você conhecia a consequência. Quando vocês estavam nascendo, e eu não uso o argumento aí para dizer que eu tenho mais idade e, portanto, mais conhecimento, mas para dar uma referência histórica, se você atropelasse alguém com o carro porque você tinha bebido antes, dificilmente você seria responsabilizado de maneira direta. Você não ia necessariamente para a cadeia. Você podia até argumentar que aquilo foi um homicídio culposo. Ou seja, eu não queria fazer... Sim, aconteceu. Hoje é doloso. Não era há 30 anos, agora é. Né? Você fazer uma brincadeira, eu em sala de aula, né, dizer para um aluno: você saia, né, e vá lá para o Pelourinho lá fora, que é o lugar que você merece. Eu posso depois dizer que isso era uma brincadeirinha, mas eu tenho noção de que isso significa numa forma de discriminação, de racismo, de infração a uma legislação. Não gosta da lei? Então a gente discute como modificá-la, mas ela existe. E essa legislação, ela tem de garantir a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de comunicação, mas ela não pode, de maneira alguma, servir como salvo-conduto. Imunidade não é impunidade. Eu tenho que ter imunidade docente, aquilo que se chama de liberdade de cátedra. Mas por que tanta gente faz tanta força para defender uma liberdade de expressão que ela só bate nas pessoas fracas? De maneira geral, a pessoa preconceituosa, ela tem dois movimentos. Primeiro, ela é ignorante, né? Porque ela imagina que o único modo de ser é como ela é. Segundo, ela é covarde, porque ela tem muito medo de ser como é, e qualquer pessoa que não seja como ela é para ela uma ameaça, porque ela não tem muita segurança. De maneira geral, toda pessoa que tem fragilidade em relação, por exemplo, à própria sexualidade, ela passa um bom tempo se dedicando a desmontar aquilo que é o modo de sexualidade de pessoas que não são como ela. Toda pessoa que tem qualquer tipo de formação em relação à condição econômica, condição escolar, ela se acovarda bastante. A pessoa preconceituosa, ela tem dois problemas sérios. O primeiro é a ignorância interna, como eu dizia. Ela supõe que ela é o único modo de ser. Segundo, né, ela tem tanta fraqueza em relação ao modo como é, que a única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Né? E alguém que cresce porque abaixa outra pessoa, ela é absolutamente acovardada. Né? E uma das maneiras que ela faz para não ser enfrentada nem confrontada por quem a ameaça por existir é ela buscar dominar essa pessoa e distingui-la. Uma das coisas que nós fazemos entre os humanos para diminuir outra pessoa é chamá-la, né, pelo nome de um animal, portanto, tirá-la do mundo humano. Né? Você quer